Olá, pessoal. Boa tarde. Somos alunos do curso de Biomedicina. Esse grupo é formado por Jandira Cipriano, Fátima, Maria de Fátima G. Santos, Rosenilda Silva Carvalho e Tamires B. Esteves. Estamos sob a orientação da nossa tutora, Larissa dos Santos. Vamos apresentar um pouco, né, sobre um subtema controle do desenvolvimento microbiano nos alimentos. O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica com o intuito de apresentar algumas informações acerca do controle do desenvolvimento microbiano, né, sobre os alimentos. E temos vários estudos, vários outros reunidos, dando várias informações relevantes sobre esse tema, né? E do qual nós falamos um pouco que esse controle vem desde a Idade da Pedra, onde se usava um controle para a conservação dos alimentos de maneiras físicas, né? Do qual usávamos a secagem e o sal, mas também temos comprovações de vários estudos que somente na metade do século XIX é que houve realmente as práticas de controle microbiano segundo Lama. Temos também relatos de outros estudiosos que falam que esse controle se deu na parte física não somente com um único método, né? Era usado vários métodos místicos, como a parte de secagem, usando o sol e o sal. É isso aí. E a partir de agora, nós vamos ver um pouco sobre a fundamentação teórica com a nossa colega Jandira. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Larissa. Trabalhando e falando um pouquinho, né, dessa pesquisa que nós fizemos, que foi mais baseada em revisão bibliográfica, livros, alguns métodos que nós utilizamos para falar um pouco sobre o controle, né, microbiano dos alimentos. A gente sabe que os alimentos, ele é um processo, ele tem o seu processo de conservação muito complexo. O alimento, ele é muito complexo. E, para isso, precisa existir um controle desse crescimento microbiano, né, nesses alimentos, por diversas formas. Então, como a Rose já citou, lá no início da pedra, a gente tinha, né, essa forma de fazer esse controle microbiano através do uso do sal. Só que, com o passar do tempo, né, vários estudos começaram a ser feitos e começou a ver que, através de algumas tecnologias, a gente consegue, de uma forma muito eficaz também, fazer esse controle microbiano, né, nos alimentos. O alimento, ele é muito suscetível, então precisa existir, né, uma maneira muito peculiar de fazer esse controle microbiano, porque ele é um alimento que pode, né, vir a ter uma estrutura totalmente alterada em função dos micro-organismos que existem em todos os segmentos, né, no ambiente, no solo, no ar, enfim. Os micro-organismos, eles existem em toda parte, e o alimento, ele é o mais preocupante, por quê? Porque ele pode se tornar, de acordo com esse crescimento microbiano nele, um ameaçador, né, dos seres vivos, porque o consumo final é feito pelos seres vivos. Então, segundo Lopes, ele diz que os processos de conservação do alimento, ele é baseado na eliminação total ou parcial de agentes que alteram esse produto, né? Seja de natureza biológica, que são os micro-organismos, ou seja de natureza química, que são as enzimas. Então, existem algumas formas que podem alterar esse alimento, né? E o que a gente vai focar hoje é justamente no controle biológico, que são o controle que envolve os micro-organismos. Então, esse controle, ele, para que ele tenha uma qualidade, né, ele precisa ter um cuidado
desde a hora que você faz o cultivo desse alimento até o momento que esse alimento ele passa por todo o processo de industrialização e chegue ao consumidor final, que também vai ter a sua importância. Por quê? Porque ele precisa ser muito bem cuidado, né, para que ali não exista um crescimento microbiano na forma como esse alimento ele vai ser armazenado, na forma como ele vai ser preparado, na forma como ele vai ser armazenado, tá? Então, assim, o controle da qualidade, ele deve ser realizado desde o recebimento da matéria-prima, bem como a garantia da qualidade, que também vai abranger o controle das instalações ricas em contaminações, equipamentos, recursos humanos, armazenamento de rebatize, manipulação, conservação, transporte e dispensação desses produtos, ou seja, toda maneira como esse produto é conduzido vai influenciar no controle ou no crescimento desses agentes microbianos. A gente colocou um gráfico onde mostra que a maior questão do controle, para que aconteça o controle desses micro-organismos, é através da atividade da água. Por quê? Porque todo alimento, quanto maior a sua exposição à umidade ou à quantidade de água, maior vai ser o crescimento microbiano nesse alimento. Então, precisa, de alguma forma, usar os métodos, os mecanismos existentes para fazer a redução dessa água, para que, através disso, a gente consiga controlar o crescimento microbiano nesse alimento que estiver exposto a bactérias, principalmente. Então, o gráfico, ele tem como objetivo apresentar essa velocidade relativa da reação do crescimento microbiano em relação à atividade da água. Por quê? Quanto mais baixa for a atividade de água, menor será o crescimento microbiano nos alimentos. E quanto maior for a atividade da água, maior será esse crescimento microbiano nos alimentos. Então, para isso, a gente precisa usar alguns processos, né? Para redução dessa água no alimento, a gente precisa se utilizar de alguns processos que, dentre eles, a gente utiliza muito a secagem e a adição de sal ou açúcar, né? Voltando lá na introdução, né, no início da Idade Média, se fazia muito uso do sal. Por quê? Porque nesse período ainda não existia uma evolução grande na parte tecnológica para usar não só o recurso de secagem, que é um mecanismo hoje que se faz através de tecnologias, como também para se usar os outros mecanismos que existem. Como, por exemplo, a gente tem aqui o controle... Deixa eu ver onde é que eu botei isso, gente. O controle desse crescimento através de congelamentos, através de industrializações de produtos conservantes que vão controlar esse crescimento microbiano nos alimentos, né, que estão sendo manipulados. Então, esse controle, ele deve ser preventivo, tá? Por quê? Porque o campo de consumo, até que ele chegue ao campo de consumo final, ele pode passar por diversas alterações que vão alterar, de alguma forma, a qualidade desse produto. A qualidade que pode estar não só na questão do crescimento microbiano, mas também na alteração da qualidade, como uma crocância nesse produto, uma maciez, uma durabilidade maior desse produto. Então, para isso, você precisa ter, né, esse mecanismo que vai fazer com que controle esse crescimento microbiano dos alimentos, hoje muito utilizado através da industrialização, né? Já não se faz mais aquela coisa manual lá da Idade da Pedra, se usa recursos tecnológicos para fazer com que esse produto ele chegue até o consumidor final
de uma maneira mais conservada, controlando esse crescimento microbiológico. O que não quer dizer que não vai ocorrer, porque quando o alimento ele chega no consumidor final, ele também precisa ter maneiras de ser cuidado para que não haja o crescimento microbiano, né? Em função disso, a gente pode dar como exemplo um pão, se é mal armazenado na nossa casa, qualquer alimento que a gente armazene fora da geladeira ou que esteja exposto a um ambiente muito úmido ou um ambiente muito quente, ele pode ter uma alteração nesse produto através do crescimento microbiano, é onde a gente vai ver um fungo, vai ver um bolor naquele alimento que a gente precisa dispensar porque ele se torna um alimento nocivo, né, para o nosso consumo. Então, é isso, esse trabalho, ele fez uma explanação rápida, mas existem muitas outras maneiras de fazer esse controle microbiano, né? Os métodos químicos, os métodos físicos são muito extensos, porque a ciência dá para a gente muita tecnologia para fazer isso, né? Mas também depende de uma conscientização, de um aprendizado do consumidor final que vai também utilizar esse produto para que ele também não sofra essa alteração dentro do ambiente da pessoa que vai consumi-lo, tá? E agora a gente vai passar a palavra para a nossa amiga Tamires, que vai falar um pouquinho da metodologia que nós utilizamos para esse estudo. Boa tarde, meninas. Boa tarde, professora. Eu vou falar um pouquinho da metodologia aplicada em nosso trabalho. Nosso trabalho teve como principal fonte uma revisão bibliográfica de livros e sites como Google Acadêmico e gov.br. As palavras-chave utilizadas foram crescimento microbiano, alimentos contaminados, prevenção de crescimento microbiano em alimentos e ambientes favoráveis ao crescimento microbiano. Os critérios principais para a inclusão de artigos no nosso trabalho foram artigos criados a partir de 2002 até o ano atual, foram buscas realizadas na língua portuguesa e inglesa em artigos originais. Foram excluídos qualquer artigos que não entrassem nos nossos critérios, que é a nossa principal pesquisa na área do crescimento microbiano em alimentos. O nosso trabalho foi feito com base em 10 revisões sistemáticas, como 3 artigos, 4 livros, um dossiê técnico e 2 revisões bibliográficas. Agora eu vou passar para a nossa colega Fátima, para ela dar continuidade à conclusão do nosso trabalho. Obrigada, Tamires. Meu nome é Fátima. Queria agradecer, né, pelo meu grupo. E através desses estudos, chegamos, né, a algumas conclusões que a gente vem trazendo aí desde tempos, né, dos tempos primordiais até os tempos mais atuais. Eu gostaria de colocar em tese aqui algo bem importante em relação ao controle microbiano, né, que vem dos meus antepassados, por exemplo, né, em relação ao controle até mesmo que a nossa colega Jandira falou aí sobre a conservação, né, que se usa o sal, né. Eu fiz uma pesquisa, porque o nosso trabalho ele visa pesquisar, e eu fiz uma pesquisa através do sal. As pessoas elas conseguiam ali um controle de, por exemplo, guardar uma carne na lata com gordura, né? Na época, por exemplo, dos meus antepassados, não havia geladeira, né? Hoje a gente consegue, por exemplo, deixar algum alimento ali, por exemplo, por mais tempo refrigerado, que é uma forma ali de controle, né, para crescimento de micro-organismos. Naquela época, não. Naquela época, eles faziam o uso do sal para secar carnes, né? Essa carne seca era um meio de controle, porque algumas bactérias elas não suportam ali ser expostas ao sal, a não ser as arqueias, por exemplo. Elas vivem numa temperatura elevada, né, tanto de temperatura quanto questão de salinidade, levando em conta também a questão da pasteurização, né, que é um controle que se faz no leite, né, que você coloca esse leite aí em uma temperatura, né, tem algumas temperaturas que elas são expostas,
né, temperatura mais alta, esse leite ele vai ficar por um tempo mais curto, depois ele vai ser introduzido ali numa temperatura mais baixa, né, um gelado, por exemplo. Já a questão, né, da conserva, né, da carne, né, voltando sobre a carne, é a mesma coisa da pasteurização, porém, essa carne ela era submetida a uma temperatura muito alta. Então, não conseguiria ali os micro-organismos ficarem vivos ali naquela temperatura, né? E eles tapavam aquela lata ali, né, na época, e deixava ela ali. Então, quando iria tirar ali uma quantidade de carne, por exemplo, eles tinham cuidado para que não tivesse contaminação, né? Porque voltando um pouquinho ali voltando um pouquinho nos nossos estudos, né, que a gente conseguiu ali aprender algo, foi o procedimento que Pasteur fez, né, com o balão de pescoço de cisne. Eu não sei se vocês lembram, né, que teve essa questão da biogênese e da abiogênese, que um micro-organismo ele só consegue se multiplicar através, né, de um outro micro-organismo. Então, se não tem um micro-organismo ali, não tem como proliferar. Então, assim, a partir, né, dos resultados encontrados na pesquisa, a gente conclui aí que o setor alimentício, né, existem diversas formas para controlar e evitar que aconteça aí o crescimento microbiano nos alimentos. Os micro-organismos, eles não são de tudo de ruim, mas existem micro-organismos que eles não fazem bem para a nossa saúde, né? E principalmente nos alimentos hoje, por exemplo, a gente ainda tem que ter um pouco mais de atenção nessa questão, porque às vezes você vai no supermercado, está exposto um alimento ali, mas você não sabe como ele foi processado. Então a gente tem que ter essa visão de que a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Não só esperar, né, que uma indústria faça a sua parte aí, mas a gente também tem que estar fazendo aí a nossa parte. E as referências, elas estão todas citadas aqui, né? No todo são 10 referenciados, e assim a gente conclui o nosso trabalho, e gostaríamos de agradecer a nossa tutora, e todos os integrantes do nosso grupo aí. Só gratidão. É isso, meninas. Obrigada também pelo grupo, pelo trabalho desenvolvido. Cada uma deu a sua contribuição e juntas fazemos mais, né? Coisas maiores. E é isso. Conhecimento, ele nunca é demais, e a gente continua buscando aí e compartilhando, que é o mais importante, né? Ter muito conhecimento e guardar para si não faz sentido, né? O conhecimento ele tem que ser passado adiante. Por isso a gente agradece a Larissa com as aulas dela, que são muito boas, inclusive, né? As pessoas têm uma tendência a desconfiar de aulas online. Quando você fala que está fazendo uma faculdade online, todo mundo, sério? Mas e aí? Ué, e aí que você aprende igual na sala de aula presencial, a professora está lá, está explicando, tirando dúvida, né? E quando tem a dúvida dos amigos é muito bom, porque isso contribui para o crescimento do outro, é uma dúvida às vezes que é sua também, e é isso. Obrigada aí a vocês por tudo, e vamos à frente. Muito obrigado, Larissa. A gente agradece a cada dia, né, pela metodologia dela de ensino, e na prática eu sei muito bem que eu pensei que universidade online fosse fácil. Eu que já passei por 2 presencial e sei que é muito difícil. Muito obrigada, gente. Suas considerações, Tamires? Muito obrigada, meninas, pela paciência também, da parte da apresentação, principalmente. Muito obrigada pela professora. Eu trabalho às segundas e às terças à noite, mas mesmo assim sempre dei uma olhada nas gravações das aulas dela. Olho os slides e é muito bem feito. Foi uma das melhores professoras que eu tive até o momento. Também tem paciência para ensinar os alunos. E qualquer dúvida está aberta. É maravilhoso essa aula.
principalmente as integrantes do meu grupo. Eu tenho muito a agradecer por vocês. Imagina.